nosso grupo é o manômetro e eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Bom, o manômetro é um instrumento para medir pressões, tanto altas quanto baixas, de líquidos ou gases. No nosso caso, a gente escolheu um manômetro de tubo em U porque ele era mais simples de ser confeccionado, mais barato e também mais didático. O manômetro de tubo em U funciona da seguinte maneira. O tubo é preenchido por um líquido, que no nosso caso é a água, e quando as extremidades do tubo estão abertas, significa que é a pressão atmosférica atuando, portanto a coluna ela está na mesma altura e a pressão aqui é igual a essa pressão, que é a atmosférica. Quando o recipiente é acoplado a uma das extremidades do tubo, acontece uma variação de altura, em que a mesma quantidade de altura que desce de um lado, sobe do outro lado. Então, a gente pega dois pontos, ponto 1 e ponto 2, a uma mesma altura no líquido, e esses pontos estarão a uma mesma pressão. No ponto 1, a pressão atuante é a atmosférica e a pressão da coluna líquida, enquanto no ponto 2 é a pressão de dentro do recipiente. Como a pressão manométrica é medida por pressão absoluta menos pressão atmosférica, ela pode ser calculada por densidade da água vezes gravidade vezes altura do líquido. No nosso projeto, nós usamos os seguintes materiais: mangueira transparente, placa de madeira, braçadeiras, corante, régua e essas ferramentas. Para a construção do tubo em U, a gente acoplou a mangueira transparente na placa de madeira em forma de U, com as braçadeiras, com auxílio do martelo e a chave de fenda. A gente misturou o corante na água e colocamos no tubo com a ajuda de seringa e acoplamos a régua na altura do menisco da água. A gente utilizou 3 instrumentos para verificar o funcionamento do manômetro. Um deles foi a garrafa, o outro foi o balão e o outro foi a seringa. No caso do balão, ele acaba aumentando o peso de ar sobre a coluna de líquido, que faz com que ela se desloque para cima e causando uma variação de pressão positiva. A seringa ela faz o contrário, ela retira o peso do ar que está sobre essa coluna de líquido que está no acoplamento, e aí ela diminui essa coluna, causando uma variação de pressão negativa. Como no caso do balão e no caso da seringa, nós precisávamos saber se a pressão calculada pelo manômetro é exatamente exercida, nós não tivemos dados suficientes para fazer essa comparação. Então nós pensamos em analisar uma garrafa a volume constante. A garrafa, assim como acontece no balão, ela também acaba injetando uma quantidade de gás e acaba subindo a quantidade de líquido, que é exatamente a pressão manométrica dentro da garrafa. Pela equação fundamental dos gases ideais, PV igual a nRT, nós temos que a relação a um volume constante, porque a garrafa é de 1,5 litros, nós temos que a relação pressão sobre temperatura, ela também é uma constante. Então, quanto maior a pressão, maior a temperatura. Então, nós precisamos fazer essa análise. Nós pegamos um recipiente com água, variamos a temperatura dessa água através da utilização de uma resistência e fomos colocando a garrafa nesse recipiente com água. Assim, nós fomos aumentando a temperatura dentro da garrafa. Então, para uma temperatura inicial, a garrafa tem uma pressão inicial. Com uma temperatura maior, a energia cinética das moléculas é maior, então aumenta a pressão, como mostrado na equação anterior. Portanto, nós fomos tomando vários pontos para diferentes temperaturas dessa água, então diferentes temperaturas na garrafa,
e fomos pegando os diferentes pontos de pressão. Com vários pontos de temperatura e vários pontos de pressão, nós plotamos isso num gráfico e vimos que dá uma reta. Bom, para a gente poder plotar os pontos no gráfico, nós precisamos seguir algumas etapas. A primeira é gravar o quanto que a altura a partir do menisco sobe quando a gente coloca uma garrafa armazenando a temperatura. Então a gente toma essa galinha, que é a relação da régua, de quanto que a coluna de água subiu desde o equilíbrio. Nós sabemos que o Hzão é igual a 2 galinha, como falado anteriormente, porque tudo que desce de um lado sobe do outro. Então nós lembramos da pressão manométrica, que é o Rho vezes G vezes esse Hzão, né? Então assim, a gente calcula a pressão manométrica para determinada temperatura e com a variação de várias temperaturas e vários Hs, nós vamos ter diversas pressões manométricas para diversas temperaturas. E daqui nós plotamos o gráfico. Tomamos algumas outras medições, totalizando 11, e plotamos no gráfico com as barras de erro, tanto de temperatura quanto pressão. E encontramos o seguinte gráfico. Bom, analisando esse gráfico, nós percebemos que alguns pontos ainda estão fora da reta. Então o grupo decidiu tirar esses pontos e encontrar um gráfico ótimo, com apenas 5 pontos, que é esse. Com esse gráfico a gente percebe a linearidade da relação pressão e temperatura no nosso manômetro e podemos afirmar que ele funciona sim de forma satisfatória. Bom, como mostrado anteriormente, alguns pontos ficaram fora da reta. Esses pontos foram retirados do gráfico para encontrar o ótimo. Algumas explicações podem ser dadas do porquê que esses pontos tiveram esses erros, ficaram tão longe da reta. Algumas delas são: primeiro, o erro humano ao olhar a régua. Segundo, os erros instrumentais, tanto na régua quanto no termômetro. Terceiro, a coesão da água com a mangueira. Isso pode impedir a coluna de água ter a altura que realmente deveria ter. Quarto, a temperatura foi medida dentro do recipiente com água. Ou seja, foi colocada a água, a temperatura foi medida dentro da água, e ao colocar a garrafa dentro desse recipiente, não necessariamente a temperatura da água seja exatamente a mesma temperatura que vai ter dentro do gás, dentro da garrafa, né? E por último, nós temos o erro termodinâmico, do equilíbrio termodinâmico que não foi esperado dentro da garrafa. Como as medições foram feitas seguidamente, nós não demos um tempo para que a garrafa voltasse ao estado de equilíbrio inicial. Isso é, podendo acontecer alguns erros na medição tanto da coluna de água quanto da temperatura.